Olá, amados, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero me desculpar porque ontem eu não consegui postar nenhum vídeo. Eu tive um problema aqui com o celular, não estava conseguindo gravar, não estava conseguindo enviar o vídeo. Então, parece que hoje já solucionamos esse problema. Então, hoje vamos ter dois vídeos. Então, o que seria do dia de ontem, capítulo 12. E mais tarde, hoje, eu vou publicar também o do 13, o Evangelho de Lucas, capítulo 13. Então, perdão por isso. Hoje, então, vai ter muitas novidades, muitas coisas enriquecedoras para a nossa alma. Jesus continua nos ensinando. Vem comigo? Capítulo 12, Evangelho de Lucas, a respeito da falsidade. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. Aqui Jesus nos alerta para a onisciência de Deus. Nada consegue ser escondido de Deus. De quem devemos ter medo? E Jesus continuou: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Confessar e negar a Cristo. Jesus disse ainda: eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Hoje, nós vivemos em um mundo que cada vez mais nos intimida ao professarmos nossa fé em Jesus Cristo. Mas confessá-lo publicamente é um pré-requisito para a salvação. Contudo, essa confissão não se dá apenas em palavras. O nosso comportamento, nossas escolhas, nossas decisões, nossas palavras, os filmes que assistimos, os livros que lemos, ou seja, a nossa vida deve ser uma confissão pública de quem Jesus é e a quem nós servimos. O rico sem juízo. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho
Eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que eu tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Então devemos priorizar em enriquecer a nossa alma, com um estreito e íntimo relacionamento com Deus, com obediência e amor, amor à família e ao próximo, pois todas as outras riquezas serão deixadas aqui. Confiança em Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despesas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês podem encompridar a sua vida, por mais que se preocupem com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmo. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usavam roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber. Pois os pagãos desse mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus, e Deus lhe dará todas essas coisas. Quando a gente busca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescidas. É só crer. Riquezas no céu. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las, pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aqui Jesus nos alerta sobre priorizar o nosso relacionamento com Deus, pois confiando e permitindo que Ele haja em nossas vidas, todas as necessidades serão supridas. Pois aqui ele fala que quando a gente ajunta muitos tesouros na terra, pode vir os ladrões e roubar, pode vir as traças e estragar tudo, mas todas aquelas riquezas que a gente acumula no céu, bondade, amor, amor ao próximo, perdão, isso não há nada que corroa nem nada que roube, isso está guardado lá no seu livro da vida. Então, para que a gente acumule tesouros no céu e não aqui na terra. Os empregados alertam. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão que vai voltar da festa de casamento. Logo ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alerta.
mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. O empregado fiel e o empregado infiel. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu: Quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imaginem que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os desobedientes vão. O empregado sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer. Será castigado com muitas chicotadas, mas o empregado não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo. Esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim, será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Então aqui, Jesus nos diz que devemos vigiar o nosso comportamento, nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações, pois quando Jesus retornar para levar a sua igreja, será de uma hora para outra, inesperadamente, como um ladrão que chega em casa sem avisar. E também nos diz, ele também nos alerta sobre aquelas pessoas que conhecem a palavra, mas não as praticam. Então, quem conhece, quem tem muito conhecimento da palavra, muito será cobrado no dia do seu julgamento. Aquele que não conhece a palavra de Deus e por isso não a segue, pouco será cobrado. Mas quem tem muito conhecimento e não as pratica, será cobrado muito dessa pessoa. Divisão por causa de Jesus. E Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. A sogra ficarão contra as noras e as noras contra a sogra. Durante a nossa caminhada cristã, irão surgir muitas dificuldades vão aparecer. Nós não estamos imunes a isso, mas devemos ter bom ânimo e abençoar a vida de todos que convivem conosco, pois aqui Jesus está nos alertando que muitas pessoas não irão acreditar nele, mas assim mesmo, dentro das próprias casas, terão pessoas que acreditam, que exercem a palavra na sua vida, e terão pessoas que não irão acreditar, e que isso vai trazer uma rachadura, né? Pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, e que pode causar a discórdia dentro de um lar. Mas para aquelas pessoas que praticam o evangelho, que acreditam em Jesus, o que nos é orientado é orar pelas outras pessoas, pedir que o Espírito Santo toque no coração delas, que Deus vai agir. Deus também vai fazer com que elas acreditem e sigam a palavra. Os sinais dos tempos. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem, vai chover, e de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor, e faz mesmo.
Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que quer dizer os sinais dessa época? Então, aqui Jesus diz que devemos estar atentos para os sinais do retorno dele. Então, Jesus vai retornar e vão haver sinais como ele mesmo vai predizer. A paz com o inimigo. E Jesus terminou dizendo: por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver essa questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não o leve ao juiz, e o juiz o entregue ao guarda, e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Devemos sempre ter uma atitude conciliadora, promotora da paz, sempre que possível. Deus se agrada de um espírito manso. Então, esse é o final do nosso capítulo de hoje. Eu aguardo vocês ainda hoje, então, com a leitura do capítulo 13. Obrigado por vocês estarem aí. Até mais.